Fala, cariocara, tudo bem? Quintino Gomes aqui de volta. Mais um vídeo falando de política, né? A gente teve ontem a Convenção Democrática, a gente está chegando nas eleições, começa esse período. Teve a Convenção Democrática que lançou como candidato a governador Eduardo Paes, nosso ex-prefeito, de quem a gente sente saudade graças ao prefeito Marcelo Crivella. Eduardo, que parece que não se vai se importar muito com a questão da ética, né? Porque sobre os antigos aliados, né? Sérgio Cabral, Jorge Pisciani, Eduardo Cunha, Paulo Mello, Toto Buenavente, ele não fala nada. Parece que, para Eduardo Paes, a ética não importa. Mas, Eduardo, importa sim, e esse vídeo é sobre isso. Vamos começar do começo? Eduardo Paes começou a carreira política dele na Juventude César Maia. Juventude da qual eu também fiz parte, mas bem depois de Eduardo. Com o César Maia eleito, esse foi no final dos anos 80, início dos anos 90, ele é subprefeito da Barra, bom subprefeito, é eleito muito bem para vereador, se não me engano pelo PV, depois ele vai para o PFL, se elege deputado federal, também se elege muito bem federal, vai para o PTB, depois volta para o PFL, aí vai para o PSDB, onde ele vira secretário-geral do partido, é candidato a governador em 2006, fica numa má posição, aqui está a votação dele aqui embaixo. Olha, você tem situações. Quer dizer, hoje você tem áreas do Estado em que o Estado perdeu sua soberania por completo. A gente precisa recuperar essa soberania. Olha, eu vou dar um exemplo, porque as pessoas sempre perguntam como recuperar essa soberania. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um bairro que é a tal da Polícia Mineira, né, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. O Morro São José Operário era um dos morros mais violentos desse estado e agora é um dos lugares mais tranquilos. Vila Sapê, ali em Curicica. Ou seja, com ação, com inteligência, você tem como fazer com que o Estado retome a soberania nessas áreas. O PSDB, então, nessa época, apoia Deise Frossard no segundo turno e ele apoia malandro político, apoia Sérgio Cabral, que tem muito mais potencial de vitória. Ele deixa o PSDB, vai para o PMDB, é candidato a prefeito do Rio, numa candidatura meio ali, porque ele se lança candidato sem poder, talvez sem poder, vai até para o TRE, porque ele teria se descompatibilizado meio que num período que não poderia. Ele estava na Grécia no último dia. Ele não seria candidato a prefeito, interessante, né? Não seria candidato a prefeito, se descompatibiliza, é eleito aí numa eleição no segundo turno contra Gabeira, pouquíssimo voto entre ele e Gabeira. Até aí você vê que o apoio de Cabral, de Pisciani, Paulo Mello, Eduardo Cunha valeu a pena. E seu governo, ele é reeleito no segundo turno, seu governo, Pisciani, Cabral, Marco Cabral, secretário de Eduardo Paes, Rafael Pisciani é secretário de Eduardo Paes. Rafael Pisciani quase foi vice de Eduardo no segundo mandato. E hoje ele diz que não, eu só quero falar do futuro. Quer falar do futuro, que falar do passado fica difícil, né, nega? Ele não tem muito o que falar, vai falar o quê? Sim, eu fui lá de Cabral. Interessante, porque ele diz que não vai falar do passado, mas quando foi eleito para prefeito do Rio, o antigo padrinho, o qual o levou para a política, né, Sérgio César Maia, ele criticou de uma forma que magoou o grupo dele. Tanto que César Maia talvez não quisesse vir ao Senado exatamente para não ter que apoiar Eduardo. Acabou vindo, né, o Rodrigo Maia, deputado federal, conseguiu aí aparar as arestas. E interessante que até hoje Eduardo não critica de forma veemente, como deveria, como líder político carioca que é, Sérgio Cabral, Pisciani, Paulo Mello e Eduardo Cunha. E outros deputados estaduais, outros corruptos da cidade. O que me parece que ele não se importa muito com essa questão da ética, nem com a opinião pública. E da opinião pública a gente pode até trazer a questão da eleição para prefeito do Rio de 2016, que ele traz o candidato dele, Pedro Paulo, o amigo íntimo, aliado de sempre, como candidato, apesar de Pedro Paulo ter batido em mulher. Ele bateu na esposa. Disse que não bateu, depois veio que bateu, depois que bateu, depois que não bateu, desbateu, depois que bateu, mas bateu. E isso acabou com... Pedro Paulo conseguiu o terceiro lugar, apesar de ter tido uma sopa de letrinho apoiando, ter tido apoio em todo o canto da cidade, e levou uma eleição no segundo turno que parecia impossível antes, que foi entre Crivella e Freixo, que trouxe a eleição de Crivella. Eduardo Paes é um pouco culpado disso. Isso mostra que Eduardo Paes ainda vive numa política, apesar de jovem, antiga. Ele acha que a opinião pública, a internet, não tem muito poder, mas tem, e isso atrapalha hoje. E é um perigo para a eleição dele, porque a questão da ética, apesar de não parecer, eu acho que vai ser discutida nessa eleição. Os três primeiros candidatos, Romário, com as denúncias dele de usar a irmã como testa de ferro,
Eduardo com o que a gente está falando. E Garotinho, que afinal é o Garotinho, estão aí com suas denúncias de Caixa 2, Garotinho já foi preso. Então tem aí um espaço para um terceiro ético aparecer fácil. Subir, eu mesmo aqui, né, eu estudo política, né, tô aqui falando com vocês, em quem eu vou votar em 2018? Olha, meu potencial voto era do Eduardo, mas ele parece que não está rompendo com o Sérgio Cabral. Meu outro voto talvez fosse Índio da Costa. Tem um novo que eu posso votar, no Trindade. Quem sabe aparece um quarto candidato. Vai ser uma eleição difícil. E voltando a falar do Eduardo, ele teve o secretário de obras preso. Talvez, claro, secretário de obras, você não sabe tudo que está acontecendo na prefeitura, a prefeitura é gigante. Mas um secretário de obras ser preso por denúncias de corrupção durante o seu mandato é algo forte, fortíssimo. E novamente, Eduardo Paes não condena isso, ele parece que não vem na TV, ele esquece de vir fazer uma carta aos brasileiros, como Lula fez, denunciando a corrupção, dizendo que o governo dele não vai ter. O que é difícil, até com essa sopa de letrinhas que está apoiando, com políticos do PP, né? Partido que aí é um dos partidos mais condenados durante o mensalão. O mensalão não só, né? O mensalão, o Lava Jato, tudo que é denúncia de corrupção parece que tem PP envolvido. PR, né? Também está envolvido. Complicado até trazer esse discurso de ética. Ele vai ter que discurso a ver a competência administrativa que a gente sabe que ele tem. Mas será que ele vai ter o voto do Carioca no primeiro turno, um Carioca que queira algo mais ético? Tem um espaço até o professor Tarcísio do PSOL crescer bastante. Não sei. Mas fica aí, né? É Rio de Janeiro ser Rio de Janeiro, né? Então valeu, gente. Até o próximo vídeo, hein? Abraço.